Nesses anos, né, atuando junto com você aí, eu acho que a gente evoluiu aí, se eu for resumir, em porte, né, entre 5 a 7 vezes o crescimento do e-commerce, né, do canal digital. Quais foram as dores nesse crescimento, né? Você estava acostumado, né, tava num tamanho, né, Sim. foi crescendo, cresceu 5, 6, 7 vezes. Sim. A gente sabe que o lado bom é a entrada de receita, né, a parte mais legal. Mas aí vem um monte de desafios na sequência. Quais são eles aí nesse período, né? Até mesmo porque quando a gente começou, era uma dor muito mais específica, né? Justamente isso, olhando até tipo de mercado, né? Beleza, a gente tem todos esses canais. Você até citou, por exemplo, de comparadores. Pô, você precisa ter preço, por exemplo, para entrar num desses. Além disso, você precisa saber o seu mercado. O seu mercado, ele é para comparadores. Sei lá, você vai ter alguma marca, geralmente se dá melhor em commodities, por exemplo. Mas quando a gente começou, basicamente tinha uma dor referente a Google. Então começou com o Google, daqui a pouco foi avançando. Mas a gente identifica que determinados portes começa a dor. Ah, minha dor aqui era vender, daqui a pouco ela começa a ser, tipo, precisa rentabilizar, daqui a pouco precisa buscar novas fontes. Então a gente vê muito isso. O da Farma, não sei se tipo, seguiu essa ordem, pelo que você vê, né? Não, seguiu sim. E eu lembro de quando você me ligava pra gente fechar negócio, o cliente brabo, né? Eu duvido que você vai fazer, eu duvido, né? Não, precisa gerar tanto de retorno. Exatamente. Não, vocês foram firmes ali na posição pra trazer. Corajoso, né? Pra trazer um cliente. Eu nem era cliente e já reclamava, né? Vocês foram corajosos mesmo. Bom, legal, gente. Acho que dores do crescimento são... Todo mundo fala, né? São as boas dores, né? Uhum. É bom pra quem não tá passando, né? Porque eu acho que é fácil. Eu até preparei uma colinha aqui, porque são muitas, né? Sim. E eu quero aproveitar para dar dicas práticas de cada uma, né? Uhum. Então é aquela velha brincadeira. 11 em cada 10 empresários falam de mão de obra, né? Uhum. Então, você cresce, você precisa de time. Aonde você acha esse time, né? Então, eu vou dar uma dica prática aqui. Primeiro, eu uso muito uma ferramenta chamada Trello. Não sei se vocês conhecem. Deve conhecer o mercado. A gente utiliza. Muito boa, uma das né? que a gente usa também. Então, tudo que a gente tem da empresa tem lá num Trello para consulta do time, para minha consulta. E lá dentro a gente tem um card de recrutamento, né? Dentro desse card eu deixo prontos os descritivos da vaga, porque hoje você também tem muito, além quando você cresce, você precisar criar essas vagas de trabalho, uhum. Você começa às vezes a ter rotatividade das pessoas, né? Sim, sim. Então sim. É uma espécie de manual, playbook que você já tem que deixar pronto, né? Eu vou falar muito sobre isso, de deixar alguns playbooks, manuais Legal. Prontos, né? Então o que a gente fez? Eu deixei o descritivo das vagas já pronto, e aí eu fiz uma coisa, tipo assim, para tirar o preguiçoso. Então o que a gente faz? Divulgou o descritivo da vaga? Ok, vão começar a surgir candidatos. O que esse candidato tem que fazer? A primeira coisa, ele tem que responder um Google Forms, que você vai fazer ali algumas perguntas básicas da área, familiares, etc. Google Forms, gratuito, simples. A pessoa tem que gravar um vídeo dela, certo? Uhum. E ela tem que ela tem que fazer um desenho à mão livre, assinar, juntar tudo isso e me responder por e-mail. Eu nunca vi o que eles desenharam. Não é pelo desenho, é para tirar o preguiçoso. Você Interessante a visão. Porque aí, pelo menos, você já tira aquela pessoa que está procurando emprego e não aquela que está procurando trabalho, entendeu? Você já exclui essa galera aí. E aí, o segundo passo, a gente costuma fazer uma entrevista online, normalmente é com o gestor da área, né? No começo eu era o gestor de todas as áreas, ainda sou um pouco, então, mas eu acho que a entrevista, principalmente, tem que ser com o gestor da área. Você vai contratar uma pessoa de saque. Quem tem que entrevistar? Quem já está trabalhando com o saque, certo? Uhum. E aí, por último, o que nós temos feito que ajudou bastante, ele vem para uma entrevista presencial, onde a gente vai verificar, vai validar um pouquinho de cultura, né? Entre os valores da sua empresa e os valores da pessoa. Por exemplo, nós, na Farma 22, nós somos extremamente exigentes, detalhistas, né? Amor aos detalhes. Nós temos muito isso. Uhum. Então, não adianta trazer uma pessoa que não pensa dessa maneira. Ela não vai ter feature e cultura. E acredito que na Ciclo também é assim, né? Perfeito. E eu dou a oportunidade da pessoa trabalhar conosco 3 dias. Tá? A gente remunera ela, faz ali um contrato temporário para ela sentir o que é o trabalho dentro da empresa, né? Às vezes 3 dias não é suficiente, mas pelo menos você já vai ver o comportamento dela, ela vai ver o comportamento da empresa. Isso ajudou bastante, tá? Na questão da mão de obra. Legal.
Pode continuar? Não, manda bala, manda bala. Tá, depois disso, treinar time. Então, também a velha brincadeira. Ah, se eu treino a pessoa, ela fica boa e sai. Tá bom. Se você não treinar ela, ela é ruim e fica na sua empresa. Não é verdade? Então, nós estabelecemos assim, eu fiz um POP de cada uma das áreas. Então, por exemplo, um script de atendimento para o time de saque. Nós pegamos o Código de Defesa do Consumidor, mastigamos, transformamos em uma página. Tem um playbook. Então, para cada uma das áreas, expedição também, né? A gente Legal. tem as referências, então os manuais. Feito esse manual, cria uma provinha. 3 a 5 perguntas para cada um dos processos. E aí, o que você faz? Antes de você aplicar a prova, você fala para o seu colaborador, ou para o gestor fazer isso, né? Depende do tamanho da sua empresa. Colaborador X, qual nota, de 0 a 10, de 1 a 5, tanto faz, você se dá para este processo? Aí ele fala 7. Ok. Aí o gestor, ou você, vai lá e pede para ele executar aquele processo, ou aplica a prova. E você vê a nota que ele tira. Vai mapeando isso, e o maior gap entre notas, ou seja, vamos supor que no processo de separação de mercadoria, a maioria dos funcionários falou que sabia, se deu 10, por exemplo, e os gestores avaliaram como 5. Então o maior gap está ali. Começa o treinamento por isso. Que aí você vai limpando os gaps da sua empresa. Legal. Essa é a parte de treinamento, a parte de organizar as áreas, né? Porque eu lembro que, e não tem tanto tempo isso, eu tinha que vender, organizar ali os anúncios, aí a venda sair eu tinha que separar e embalar, aí o cliente reclamava, eu tinha que atender o saque e negociar com o fornecedor. Você vai crescendo, você vai tendo que colocar pessoas por áreas, e essas pessoas, ela não conhece tanto quanto você da sua empresa. E a gente tem um pouco dessa... O gestor não pode ter essa cegueira. Achar que só porque você conhece, o seu funcionário também conhece, seu colaborador. Então, esse treinamento, identificar, por exemplo, job description. O que você faz? E pergunta para ele, pede para ele escrever num papel. Quais são as suas atribuições? Você vai ver se ele sabe o que ele tem que fazer ou o que ele não tem que fazer. Às vezes você pode identificar que ele está deixando de fazer uma tarefa ou ele está fazendo uma tarefa que não compete a ele. Né? Perfeito. Então essa organização de áreas é bem importante. Compras e financeira, dica prática, né? Isso tem muito a ver com o OKR. Acho que isso para o nosso segmento aí, para os ouvintes, já é bem prático, né? Você acha que é... Sim, não, eu acho que faz sentido, né, Alan? Principalmente definir os indicadores, né? Sim. Encaixaria. Por exemplo, do que você um pouco retomando, tipo, das dores, né? Uma da dor principal, então, que você está colocando é tipo time. Justamente isso, trazer mais gente, porque aí o gestor vai ter que lidar com Sim. isso. E aí esse é um ponto, trazer as melhores pessoas, né? Conseguir tanto treiná-las e também engajá-las para conseguir reter, que é importante, né? Porque um dos problemas do gestor é justamente puxar essa parte. São alguns gestores que a gente conversa que ele pode estar perdendo alguém ali em relação, por exemplo, ao próprio estoque ou alguém de composição do time interno, né? E é difícil, né? Tava falando com uma marca, acho que ontem, ela precisa trazer gente para conseguir ter uma expansão internacional, né? E fala, é dificílimo trazer, e a gente sabe, é difícil trazer profissionais para a parte de marketing, colocar tudo isso, e esse é um dos desafios. Isso daqui, colocar de gente, né? Então, acho que não somente de e-commerce, mas qualquer tipo de modelo, trazer gente é uma das dores do crescimento que todos enfrentam, desde uma multinacional... Sim. Até uma empresa que está começando.